Professor Nasser, é sempre um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Um prazer também estar aqui com vocês e todos aqueles que nos seguem. Professor, eu queria começar te questionando em relação às perspectivas diante dessa possibilidade do envolvimento do Hezbollah nesse conflito. A última notícia que nos chega é de um ataque ali na fronteira com o Líbano por parte do Hezbollah. Havia essa dúvida, né? Havia essa possibilidade sobre, de fato, o Hezbollah entrar nesse conflito. Qual a avaliação que você faz dessa participação do Hezbollah agora e para onde essa guerra pode ir a partir desse momento? Eu queria que você nos ajudasse a entender. Tá. Eu acho que, em primeiro lugar, tem algumas questões que se repetem, né, infelizmente. Se a gente começar a olhar o que acontece em Gaza desde 2007, né, momento em que Gaza passou a ser cercada por Israel, também se aventa a possibilidade de ter um conflito casado, né, com o Hezbollah. Lembrando que o último grande conflito, a guerra, né, o Israel invadiu o Líbano em 2006, né, abrindo uma outra frente. Eu diria o seguinte, possível é sempre, portanto, para dizer que é possível, porque tem ali a fronteira, tem as forças dos dois lados, sempre tem incidentes, por vezes esses incidentes desencadeiam guerra, por vezes não, na maioria das vezes, aliás, não. Então, eu diria que nesse momento é improvável, né? Mas a gente nunca prevê isso, porque uma morte de outro soldado israelense, uma bomba que cai em território libanês, provou. De qualquer forma, a leitura que eu faço é que toda essa ação dos Estados Unidos enviando armas para Israel, que não precisa de armas, né? As respostas duras em relação à questão palestina dos europeus. Por que eu estou dizendo resposta dura? Porque já anunciaram que vão cortar ajuda humanitária a Gaza, quer dizer, não tem nada a ver com o Hamas. Mas, enfim, eu entendo que são sinais de dissuasão, né? Querendo dizer que esse conflito não pode abrir outra frente ali no sul do Líbano. Mas sempre tem uma possibilidade remota de que isso aconteça. Como fica a situação na Palestina, ali na faixa de Gaza, nesse momento, professor? Porque eu vi alguns analistas dizendo que esse ataque do Hamas, inclusive, era uma questão de tempo e não de ser, que aconteceria de alguma forma por conta dessa panela de pressão que se forma ali na faixa de Gaza. Ouço também analistas dizendo que muitas vezes dizem que o Hamas está se protegendo, está fazendo a população de escudo humano, mas há uma densidade populacional muito grande ali na faixa de Gaza. Então, assim, não é nem uma questão de fazer de escudo, a questão é que se você for atirar em alvos ali na faixa de Gaza, você vai, de uma forma ou outra, acabar atingindo civis. Qual é a situação da Palestina? Autoridades israelenses, inclusive, no início dessa investida de Israel, pediram para que a população deixasse a faixa de Gaza, mas a gente sabe que é um local cercado, que, inclusive, Israel controla essas entradas e saídas. Como fica a situação da população ali nesse momento? Olha, eu vou começar respondendo como da outra. Repete o filme, né? Porque isso vai causando exaustão e repulsa de todos nós. Todas as outras vezes que houve ataque do Hamas, a cerco de Gaza e a bombardeio intenso. Agora é a mesma coisa com maior intensidade. O ministro de Defesa de Israel anunciou oficialmente que estava iniciando o corte total de energia, combustível e alimentos. Ora, quando você faz isso, eu creio que o corte não é só para o Hamas, né? Não dá para como cortar, né, ter uma inteligência que identifique quem é do Hamas e corta o alimento. Então, ele está dando publicamente uma punição coletiva. Quando Israel joga as bombas, que nós estamos vendo aí, tem uma desculpa esfarrapada que é atrás de terroristas, né? Ainda é uma desculpa, então vai dizer que foi efeito colateral.
né? E continua com essa desculpa. Alimentos, combustível e remédio atinge a todos. Eu complementaria essa questão trazendo uma outra aqui. O jornal israelense Haaretz, é um jornal muito confiável, muito honesto, muito objetivo, trouxe ontem algumas frases, algumas ideias do Benjamin Netanyahu, e uma delas de 2019, que está entre aspas. O Benjamin Netanyahu diz: todo aquele que quer evitar a construção de um Estado palestino deve apoiar o Hamas. Foi dito por ele, para os seus membros do Likud. E diz assim: não podemos bloquear os bens do Hamas, quer dizer, incentivando. Complemento com isso, que também saiu no Haaretz. Estou reproduzindo aqui, não é nenhuma teoria conspiratória. Serviços de inteligência do Egito detectaram uma movimentação atípica de membros do Hamas, de membros da faixa de Gaza, no dia dos ataques, e informou Israel. O que Israel fez? Nada. Voltar aquelas cenas, para mim é dantesca, muita gente dizendo que grande estratégia. Eu fui ler com atenção. Os palestinos, o Hamas foi para o mar, terra e ar. O mar foi uma lancha que foi destruída, por ar, aquela coisa estranha daqueles parapeito e tal, descendo, que é um alvo fácil, e a outra uma reta cavalhando as cercas. Israel é conhecido no mundo como a potência que exporta tecnologia de vigilância, de drones, de câmeras. Não viram nada disso. Então, essas coisas estão cada vez mais vindo à tona. Repito, na imprensa e na mídia israelense, cobrando uma posição do governo Netanyahu. Então, ou seja, tudo isso aí é alimento, é combustível para um ministro da Defesa fazer aquela declaração e completar que ele estava fazendo isso contra animais humanos. Aliás, o Haaretz traz um editorial hoje culpando Netanyahu por esse conflito que acontece nesse momento, bastante claro. Aliás, eu vi uma análise que tanto o Haaretz quanto o The Times of Israel, que são os dois principais jornais ali de Israel, estão mais isentos, mais imparciais em relação à cobertura deste evento do que a imprensa brasileira. E daí eu quero conversar com você sobre isso. Conversava agora com o Silvio Catiabava. A imprensa hoje está dando uma notícia de que 1.500 membros do Hamas foram encontrados mortos. É um absurdo tão grande, porque fica parecendo que esses membros do Hamas se suicidaram, que ninguém matou. Simplesmente, Israel encontrou esses membros do Hamas mortos, 1.500, que ainda não foram contabilizados nessa lista total de mortos, inclusive, né, professor? Olha, está tudo muito estranho isso. A mídia em geral no mundo muito ruim, como você disse, sinceramente falando aqui, não é questão ideológica nem nada, eu nunca vi nada igual. Nada igual. Acompanho há mais de 40 anos. Cresci lendo o jornal e a parte internacional. Eu acabei de ler agora um jornalista aqui no Brasil, descreve um fato e no final ele põe que a fonte são soldados israelenses. É uma coisa inacreditável. Eu vi isso. Isso que você está citando, desses mortos, eu fui pesquisar na internacional, que também ninguém explica. Isso foi um comunicado do governo israelense, ponto. Não falou mais nada. Aí as pessoas pegam e repetem exaustivamente. Então, ou seja, está tudo muito estranho está acontecendo. Pouca informação, imprecisão e só análise esdrúxula. Eu acabei de ler agora também um outro jornalista, eu sigo muito a mídia, aqui no Brasil, e ele dizendo que não pode acusar Israel de crime internacional e tal, porque Israel, é o que você acabou de dizer, avisa para as pessoas fugirem. Ele foi incapaz de colocar a informação, não precisa fazer outra. Onde está Gaza? Ele foi incapaz de colocar a informação que eu acabei de dar, que é do ministro da Defesa. O cara falou isso, mas o jornalista não fala. Então, nós estamos num momento, sim, o pior possível da imprensa brasileira. Decadente, irresponsável, né? Como também uma jornalista acabou de tentar fazer ligação do Hamas
com o PT, é uma coisa horrorosa. Como é que pode fazer um negócio desse, apelativo, mal fundamentado? Então, então, por isso que é preciso muito cuidar nesse momento. Eu tenho evitado fazer interpretações a partir de atos, o mínimo que seja, do que tem acontecido nesse conflito. Eu, por exemplo, fui procurar e estou atrás, se alguém me encontrar, por favor, de mais informações sobre esses alegados massacres na rave. Porque eu vi também em jornais brasileiros que noticiaram e tinha um link dizendo o vídeo está aqui. Eu vi vídeos até agora. Eu não vi nenhum tiro, nenhuma morte. Eu vi a câmera tremendo, pessoas correndo, não vi absolutamente nada. Não estou colocando isso em dúvida, mas eu gostaria de ter, todos nós, né? Quer dizer, gostaríamos de ter mais informações sobre isso. Só isso, está tudo muito, muito estranho. E voltando a essa história do Hamas, quer dizer, uma coisa é o bom senso. Quer dizer, como é que volta a isso? Como é que Israel pode? Eu fui olhar, a BBC de Londres fez, pelo menos aí, fez uma investigação e constatou que tem uma única foto, até agora, e essa foto que mostra um membro do Hamas descendo lá daquele paraquedas. Não tem mais nada, pelo que eu pude apurar. Então, aquilo que veio numa avalanche sábado e domingo. Agora um pouco vai descendo a poeira, mas mesmo assim estão aparecendo outras informações como essa que você colocou. Quer dizer, encontra 1.500 pessoas mortas. Quer dizer, como assim? Morreu do quê? O que aconteceu? Onde foi? O que está? Então, olha, é muito, muito ruim. Para terminar aqui, porque eu gosto muito disso, eu sempre volto em 1982, houve um massacre de Sabra e Shatila no Líbano. E vou citar aqui os dois grandes jornalistas. Um estava em Paris, outro em Nova York, mas que fez matérias importantíssimas, para a Folha de São Paulo. Paulo França e o Cláudio Abramo. Paulo França sempre foi de direita. Quer dizer, depois que ele saiu da coisa. Então, para dizer que não é nada disso. Eram matérias objetivas, informativas, e na época se especulava se havia tido um massacre ou não. O que eles pegavam? Depoimento de depoimento de jornalista, depoimento das várias fontes para cruzar isso, apurar e colocar no jornal. Hoje é instantâneo. É uma coisa inacreditável. Se der qualquer problema, pede desculpa depois. É de se indignar, realmente, acompanhar pela grande mídia esse conflito. Como você disse, ali nas tarjas, né, que ficam na tela, é sempre Israel alguma coisa, Israel alguma coisa. O único ponto de vista é o de Israel. São, como disse para mim aqui o Fernando Horta ontem, são heróicas as vozes que conseguem colocar o lado da Palestina na grande imprensa, mas, de fato, é muito raro isso acontecer. Diga. Só pequena questão, só para eu faço questão de dizer isso. Eu não entendo que há dois lados, nesse sentido que é Israel e Palestina. Eu entendo quem tem postura digna, ética e objetiva. Por quê? Acabamos de citar um jornal de Israel, o Haaretz, que eu sigo. Eu vi organizações judaicas também tendo uma postura muito digna. Então, há dois lados, sim. O lado que tem dignidade e o outro que não tem, que é propagandista. Agora, isso, independente de ser judeu, ser palestino ou ser árabe, é a postura, é o comportamento. Né? Então, eu dou muito valor, mais até, da coragem dessas organizações da sociedade civil em Israel e do jornal Haaretz de essa postura. Quer dizer, fazer essas condenações. A gente pode ter divergência, mas muito bem explicado, muito bem fundamentado, e aí nós saímos com informação. Isso que é importante.